Bom dia, pessoal. Hoje é dia, deixa eu pegar o rascunho aqui, 4 de outubro, exatamente 8h38 da manhã. O que Deus me ensina todos os dias? O que Deus me ensinou nessa manhã? Deixa eu abrir aqui. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, pelo caminho do deserto. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, adiante à frente, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O que eu entendi com tudo isso? Vamos lá. Porque Deus fez eles caminharem pelo caminho mais longo e não mais curto. Porque muitas vezes a gente quer pegar atalhos. Esses atalhos às vezes acabam deixando com que a gente se frustre pelo caminho, achando que sempre o caminho mais próximo, mais perto, mais rápido é a solução do problema. E não é mesmo. Então, Deus às vezes faz a gente passar por algumas situações para fortalecer a nossa fé e ver se a gente merece mesmo, né? Ter ou receber, digamos assim, a promessa dele na nossa vida, né? Para isso somos todos os dias tentados a desistir, tentados a não crer, tentados a perder a nossa fé, achar que não tem solução, mas se Deus colocou, Ele vai cumprir. Se Deus é contigo no teu propósito, vai se cumprir. Não importa se o caminho demore 3, 4, 5, 10 vezes mais do que o caminho mais curto, mas vai se cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Porque Ele nunca nos desampara. Ele não desamparou o pessoal, o povo dele no deserto. A gente vive às vezes nem perto do deserto, nem perto. Então, imagina a situação de frio, fome, calor, sede, e Deus sempre suprindo eles, levando a nuvem para trazer um pouco de refresco, né? No meu entendimento seria isso, e levando a coluna de fogo tanto para iluminar o caminho, quanto que provavelmente para aquecer eles, né? Porque o deserto, pelo que eu sei, no meu entendimento, ele é muito frio à noite e muito calor durante o dia, né? São dois pontos críticos, né? Então, Deus nunca desamparou eles, né? Nessa parte ali do caminho deles, tá? Até chegarem onde era o destino deles, né? Eu tinha marcado aqui também para fazer
Só pra gente... Deixa eu ver se eu acho aqui na corrida. Mateus 17, 20. A gente concluir ali o mais breve possível. Mateus 17 aqui. Mateus 17, capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhe disse: por causa de vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Se Jesus está falando que nada será impossível se tivermos fé, quem somos nós para dizer que não vai dar? Que a situação não tem reversão, que estamos perdidos, que vai acontecer o pior. Se Deus falou, está falado, está escrito aqui. Jesus disse: se tiveres fé, como um grão de mostarda, o tamanho do grão de... Eu nunca vi um grão de mostarda ao vivo assim na minha frente, mas ele diz que é minúsculo, muito pequenininho. Então, imagina só a situação. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direi esse monte: passa daqui para lá. Na verdade, está dizendo o quê? Tenha fé que a solução vai vir, né? O problema vai acabar, a escassez vai terminar. Quando Deus prometeu que fará, e Ele vai fazer na nossa vida, né? Então, temos que ter fé todos os dias para conseguirmos alcançar o verdadeiro caminho, né, do Senhor. E cada dia buscando mais a Ele, né, enchendo o nosso coração, tirando as coisas do mundo que não provém de Deus, para que Ele possa nos encher com as coisas dele, né. Às vezes estamos, sei por mim, às vezes eu estou muito focado em trabalho, em preocupações do dia a dia, como todo ser humano, e acabamos deixando, às vezes não deixando, mas atrasando as coisas de Deus, né? E as coisas de Deus têm que ser a primícia na nossa vida, né? Então, primeiramente, assim que acordar, já faz a oração e já lê a Bíblia, já busca o Senhor, e para não deixar para depois, porque senão o inimigo vem e ele vem colocando um monte de coisas na frente para a gente conseguir dar aquela, depois eu faço. Não, faz primeiro aquilo que é para o Senhor, que é para Deus, que é para os céus, e assim Ele vai te colocar também como primícia na vida dele ali, né? No que Ele tem para fazer para ti. Tá? Então fica hoje essa passagem ali, é bem importante, né? A gente não pegar atalhos, tá? Sempre conseguir passar por onde tem que passar, porque se Deus nos colocou lá, é uma prova de fogo para que a gente consiga mostrar para Ele que cremos na palavra em que Ele tem nos dado, e cada dia nos dá uma palavra diferente, cada dia Ele fala com a gente de um modo onde a gente nem imagina. Deus nos escuta, Deus fala conosco, então é só a gente abrir o coração para Ele e deixar Ele entrar, né? Então, que sejamos, tem um mosquito aqui me incomodando, que sejamos abençoados nesse sábado, que Deus abençoe a todos, que realize os sonhos e projetos de todos, e que todos tenham um excelente sábado abençoado, em nome de Jesus. Amém.